A chuva caía forte sobre a mansão nos arredores de Sintra, transformando o jardim em um mar de folhas molhadas e o ar em algo pesado, quase sufocante. Dentro da biblioteca, o velho António de Almeida, outrora um titã dos negócios portuenses, tremia violentamente no sofá, o corpo frágil traído pela demência que o consumia aos poucos. Não! Não me toquem! Gritou ele de repente, os olhos vidrados de terror, confundindo as sombras com fantasmas do passado. Foi então que Miguel Santos, o cuidador de 28 anos, se atirou à frente, protegendo o idoso com o próprio corpo, acalmando-o com voz baixa e firme. Estou aqui, Sr. António. Ninguém vai lhe fazer mal, respire comigo. Da porta entreaberta, Ricardo de Almeida, o filho bilionário que acabara de chegar de Lisboa sem avisar, observou a cena em silêncio. Aos 32 anos, Ricardo era o herdeiro impiedoso de um império construído em vinhos do Douro e investimentos globais. Alto, de traços afiados e olhos cinzentos que não revelavam nada, ele congelou ao ver Miguel abraçar o pai com uma ternura que ninguém na família jamais demonstrara. O velho António acalmou instantaneamente, encostando a cabeça no ombro do cuidador, murmurando palavras incoerentes de gratidão. Ricardo sentiu um aperto no peito, uma mistura de alívio e algo mais profundo, inexplicável. Ele não sabia ainda, mas aquela noite mudaria tudo. Miguel era gay, um segredo que guardava com cuidado em uma sociedade portuguesa ainda marcada por sussurros conservadores, especialmente em famílias como os Almeida, onde as aparências valiam mais que sentimentos. Ricardo, por sua vez, havia enterrado qualquer traço de vulnerabilidade sob camadas de sucesso frio, focado apenas em expandir o legado do pai. Mas ao ver Miguel proteger António com tanta devoção, algo rachou dentro dele. Na manhã seguinte, Ricardo confrontou o governanta na cozinha ampla da mansão, com vista para as colinas verdejantes de Sintra envoltas em névoa. Quem é esse Miguel? Porque meu pai confia tanto nele. A mulher mais velha, fiel à família há décadas, hesitou antes de responder. Ele é o melhor que já tivemos, Sr. Ricardo. Cuida do seu pai como se fosse da família. Chegou há 6 meses, recomendado por uma agência em Lisboa. É dedicado, paciente e discreto. Ricardo assentiu, mas uma curiosidade o consumia. Ele decidiu ficar mais tempo na mansão, adiando reuniões em Lisboa. Observava Miguel de longe, o jovem de cabelos castanhos ondulados, olhos verdes expressivos e um sorriso raro que iluminava o rosto quando António contava histórias antigas do Porto. Miguel administrava medicamentos com precisão, preparava refeições leves adaptadas à condição do idoso, e nas noites difíceis, sentava-se ao lado da cama lendo poemas de Fernando Pessoa, voz suave acalmando as crises. Uma tarde, enquanto António dormia, Ricardo encontrou Miguel no jardim, colhendo ervas para o chá. Você é bom no que faz, disse Ricardo, aproximando-se inesperadamente. Miguel ergueu o olhar, surpreso, o coração acelerando. Ricardo era intimidante, terno e impecável, postura de quem comandava salas de reunião. Obrigado, senhor. Seu pai merece o melhor. A conversa foi curta, mas Ricardo notou o leve rubor nas faces de Miguel, o modo como ele desviava o olhar. Algo nele se agitou, uma atração que o pegou desprevenido. Os dias se sucederam com tensão crescente. Ricardo começou a participar das rotinas, ajudando Miguel a levar António para passeios curtos pelo parque da mansão, onde as árvores centenárias sussurravam segredos ao vento. O velho ria como não fazia há anos, contando anedotas da juventude. Esse rapaz é um anjo, disse António uma vez, apertando a mão de Miguel. Ricardo sorriu, mas por dentro lutava contra sentimentos confusos. Ele nunca havia questionado sua sexualidade, relacionamentos passageiros com mulheres da alta sociedade lisboeta, nada profundo. Mas Miguel o desestabilizava. A primeira faísca de conflito veio de fora. A irmã de Ricardo, Sofia, chegou de surpresa do Porto, acompanhada do marido conservador. Quem é esse cuidador que todo mundo elogia tanto? Perguntou ela no jantar familiar. Ao ver Miguel servindo a mesa com discrição, Sofia franziu o senho. Rumores da agência haviam chegado aos seus ouvidos. Miguel era abertamente gay em seu círculo de amigos em Lisboa. Não acha arriscado, Ricardo? Um homem assim cuidando do pai, sozinho na mansão. Ricardo defendeu Miguel instintivamente. Ele é profissional. Pai está melhor do que nunca. Mas as palavras de Sofia plantaram dúvida, ou talvez medo. Naquela noite,
sozinho no quarto com vista para o Palácio da Pena ao longe, Ricardo questionou-se pela primeira vez. Por que aquela proteção feroz a Miguel? Porque sonhava com aqueles olhos verdes. Miguel, por sua vez, sentia o peso dos olhares de Ricardo. Ele havia-se apaixonado perdidamente por homens antes, em relacionamentos discretos em Lisboa, mas nunca por alguém como Ricardo, inalcançável, hétero, herdeiro de uma fortuna. Guardava seu segredo com medo de perder o emprego, especialmente com a demência de António piorando. Mas a proximidade crescia, conversas tardias na varanda, partilhando histórias da infância. Miguel falava da família humilde em Coimbra, da luta para aceitar quem era em uma Portugal ainda dividida. Ricardo escutava, fascinado. O clímax daquela primeira fase veio em uma crise noturna. António acordou gritando, convencido de que intrusos invadiam a mansão. Miguel correu, acalmando-o, mas o idoso caiu, ferindo o braço. Ricardo irrompeu no quarto, ajudando a erguer o pai. Seus corpos se tocaram no caos, mãos se entrelaçando por um segundo longo demais. Olhares se cruzaram, carregados de eletricidade. Obrigado, murmurou Ricardo, voz rouca. Miguel assentiu, o coração em disparada. Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Convidaria Miguel para um passeio em Sintra, só os dois, enquanto António descansava. Mas Sofia observava, suspeitas crescendo. O que viria a seguir abalaria as fundações da mansão. Contagem de palavras aproximada, 1020. File 2. O sol de Sintra banhava as ruas em tons dourados quando Ricardo e Miguel saíram da mansão em direção ao centro histórico. António dormia tranquilamente, medicado após a crise da noite anterior. Preciso de ar fresco, justificou Ricardo, mas seus olhos traíam o verdadeiro motivo. Queria estar sozinho com Miguel. O cuidador aceitou, hesitante, sentindo o perigo daquela proximidade. Caminharam pelas ruas empedradas, passando pelo Palácio Nacional de Sintra, com suas chaminés cônicas e cônicas. Ricardo falava de negócios, do peso de gerir o império familiar, mas Miguel percebia a vulnerabilidade por trás das palavras. Seu pai fala muito de você, disse Miguel suavemente. Diz que você é forte, mas sozinho. Ricardo parou, olhando-o intensamente. E você? Quem cuida de você? A pergunta pegou Miguel desprevenido. Ele raramente falava de si, da saída do armário aos 20 anos, da rejeição parcial da família conservadora em Coimbra, das noites solitárias em Lisboa após um relacionamento tóxico. Eu me viro, respondeu, voz baixa. Mas Ricardo insistiu, e aos poucos, Miguel se abriu. Contou sobre o orgulho de ser gay em uma Portugal progressiva, mas ainda marcada por olhares julgadores em círculos tradicionais. Ricardo escutava, o peito apertado. Pela primeira vez, sentia empatia profunda por alguém fora de seu mundo blindado. Ao chegarem à Quinta da Regaleira, com seus jardins misteriosos e postos iniciáticos, a tensão explodiu. Sentados em um banco escondido, cercados por vegetação exuberante, Ricardo tocou o braço de Miguel. Você é incrível com meu pai. E, comigo. Miguel recuou ligeiramente, medo e desejo lutando dentro dele. Sr. Ricardo, isso não é apropriado. Eu sou apenas o cuidador. Mas os olhos de Ricardo ardiam. Chame-me Ricardo. E eu vejo mais que isso em você. O momento foi interrompido pelo telefone, Sofia ligando, preocupada com António. Voltaram correndo à mansão. O idoso havia acordado confuso, chamando por Miguel. Naquele instante, Ricardo viu novamente a devoção, Miguel ninando o pai como um filho. Algo se quebrou dentro dele, admiração virando amor. Mas Sofia não era cega. Ao ver os dois chegarem juntos, faces curadas, ela confrontou o irmão no escritório. O que está acontecendo, Ricardo? Esse Miguel. Ouvi coisas. Ele é homossexual. Não acha perigoso para a imagem da família? Ricardo explodiu. Imagem. Pai está feliz pela primeira vez em anos. Miguel é o melhor que aconteceu aqui. Sofia recuou, mas plantou a semente. Ligou para primos em Lisboa, espalhando rumores. A mansão, outrora pacífica, começou a fervilhar de tensão. Miguel ouviu fragmentos de conversas, sentindo o chão tremer. Ele amava seu trabalho, amava António. E, secretamente,
começava a amar Ricardo. Noites seguintes foram de insônia. Ricardo pesquisava em segredo sobre identidade sexual, questionando-se. Sonhava com Miguel, acordando suado. Miguel, no quarto modesto dos empregados, chorava em silêncio, sabendo que um amor assim era impossível. O turning point veio com uma carta anônima chegada à mansão, ameaças veladas contra Miguel, acusando-o de influenciar o idoso. Sofia negou envolvimento, mas os olhos dela brilhavam. Ricardo confrontou-a furiosamente: saia daqui se não aceitar. Ela partiu, mas prometeu voltar com reforços familiares. Agora, Ricardo e Miguel estavam sozinhos com Antônio. Em uma noite chuvosa, o bilionário encontrou o cuidador na biblioteca. Eu vi você proteger meu pai. E agora, quero proteger você. As palavras pairaram no ar. Miguel tremia. Ricardo. Eu sou gay. Sempre fui. Se isso muda algo. Ricardo aproximou-se, coração disparado. Muda tudo. Porque eu sinto mesmo por você. O beijo quase aconteceu, mas Antônio chamou, interrompendo. A tensão dramática crescia, amor nascendo em meio a preconceitos. A confissão pairava como névoa densa sobre a mansão. Ricardo e Miguel evitavam olhares diretos nos dias seguintes, mas a eletricidade entre eles era palpável. Antônio, alheio ao drama, melhorava visivelmente, graças aos cuidados de Miguel e à presença constante do filho. Passeios pelo jardim tornaram-se rotina a três, o idoso na cadeira de rodas, Miguel empurrando, Ricardo ao lado, mãos ocasionalmente roçando. Mas o mundo exterior conspirava. Sofia retornou com o tio Eduardo, um conservador do Porto que gerenciava parte dos negócios familiares. Isso é absurdo, declarou Eduardo no salão principal, voz trovejante. Um cuidador gay influenciando o patriarca. Precisamos demiti-lo imediatamente. Ricardo defendeu Miguel com veemência, ele salvou o pai de crises piores. Vocês não veem o quanto ele é essencial. O confronto escalou. Eduardo ameaçou cortar fundos da mansão se Miguel ficasse. Ricardo, pela primeira vez, rebelou-se contra a família. O império é meu agora. E eu decido. Mas internamente, duvidava, e se o amor por Miguel fosse ilusão? E se destruísse tudo? Miguel ouvia escondido, coração partido. Ele amava Ricardo, um amor profundo, nascido da vulnerabilidade partilhada. Mas não queria ser o motivo de ruptura familiar. Decidiu partir. Escreveu uma carta: obrigado por tudo. Antônio estará bem com você. Eu parto para não causar mais dor. Ricardo encontrou a carta ao amanhecer. Pânico o invadiu. Correu ao quarto de Miguel, vazio. O cuidador havia pegado um ônibus para Lisboa. Desespero tomou Ricardo. Ligou para amigos na capital, mas nada. Dirigiu ele mesmo para Sintra, depois Lisboa, procurando em cafés e parques onde Miguel mencionara frequentar. Enquanto isso, Miguel chegava à estação do Rossio, lágrimas nos olhos. Lisboa pulsava com vida, bares gay no Barro Alto, amigos que o acolheriam. Mas o vazio era imenso. Ele havia se apaixonado por um homem que talvez nunca aceitasse plenamente quem era. Antônio piorou com a ausência. Crises voltaram, chamando por o rapaz bom. Ricardo, exausto, percebeu a profundidade de seus sentimentos. Não era capricho, era amor verdadeiro, capaz de superar barreiras. Uma pista veio de um amigo de Miguel em Lisboa, ele estava em um albergue temporário. Ricardo voou para lá, metaforicamente, dirigindo furiosamente. Encontrou-o à beira do Tejo, olhando o rio ao pôr do sol. Não vá, suplicou Ricardo, voz quebrada. Eu preciso de você. Pai precisa. Eu amo você. Miguel virou-se, olhos marejados. Ama. Mesmo sabendo quem sou. Sua família nunca aceitará. Ricardo abraçou-o forte, ali mesmo, público. Que se dane a família. Eu escolho você. Mas o drama não acabava. Sofia descobriu, vazando para a imprensa sensacionalista, herdeiro bilionário envolvido com cuidador gay, escândalo na família Almeida. Manchetes explodiram. Ações da empresa caíram.
Eduardo exigiu renúncia de Ricardo. Alta tensão, Ricardo convocou reunião familiar na mansão. Defendeu seu amor abertamente. Miguel me mostrou o que é cuidar de verdade. Ele protegeu o pai quando ninguém mais o fazia. António, em momento lúcido, apoiou: esse rapaz é da família agora. Sofia hesitou, vendo o pai feliz. Mas Eduardo resistia. Twist: Miguel revelou um segredo. Havia estudado enfermagem graças a uma bolsa anônima anos atrás, que descobriu ser de António, em gratidão a um antigo empregado gay discriminado. Emoção explodiu. Família dividida, mas Ricardo firme. Ele e Miguel enfrentariam juntos a tempestade. A imprensa cercava a mansão como abutres, flashes iluminando as noites de Sintra. Ricardo contratou segurança, protegendo António e Miguel. Dentro, o amor florescia em segredo, conversas profundas, toques tímidos, beijos roubados na biblioteca. Miguel ensinava Ricardo a aceitar-se, partilhando histórias de orgulhos em Lisboa, de amores superados apesar de preconceitos. Mas o custo era alto. Parceiros de negócios recuavam, temendo escândalo. Ricardo lutava para manter o império, trabalhando noites a fio. Miguel cuidava de António com devoção redobrada, sentindo culpa. Eu trouxe isso sobre vocês, confessou uma noite. Ricardo negou: você trouxe luz. Antes, eu era vazio. Eles sonhavam com o futuro, talvez uma vida mais simples, longe da mansão. Mas António piorava, demência avançando. Em momentos lúcidos, abençoava-os: sejam felizes, filhos. Conflito interno atingiu o pico quando Ricardo recebeu o ultimato de Eduardo: escolha, ele ou a herança. Ricardo hesitou, medo de perder tudo consumindo, discussão acalorada com Miguel: eu não sou troféu contra sua família. Miguel chorou, sentindo-se intruso. Separação temporária, Miguel voltou a Lisboa, coração despedaçado. Ricardo afundou em trabalho, mas vazio corroía. António perguntou por ele diariamente, crises voltando. Twist dramático, António sofreu AVC leve. No hospital em Cascais, momento de clareza final. Chamou Ricardo: não cometa meu erro. Eu amei um homem uma vez, jovem, e escondi. Perdi-o para sempre. Não perca Miguel. Revelação chocou Ricardo. O pai, conservador aparente, guardara segredo gay. Lágrimas rolaram. Ricardo correu para Lisboa, encontrando Miguel no Príncipe Real, bairro gay vibrante. Reconciliação apaixonada: eu escolho você. Sempre. Eles voltaram juntos. Família reunida no hospital. Sofia, tocada pela confissão de António, aceitou. Eduardo resistiu, mas minoria. Alta tensão, imprensa invadiu o hospital. Ricardo deu entrevista: amo Miguel. Somos uma família agora. Opinião pública dividida, mas apoio jovem cresceu. Portugal progressiva celebrava. António recuperou parcialmente, vendo-os juntos. Paz relativa na mansão. Mas Sombra, ex de Miguel, ciumento, apareceu, ameaçando revelar segredos falsos para a imprensa. O ex de Miguel, Tiago, era um fantasma do passado, relacionamento abusivo em Lisboa, marcado por possessividade. Ele surgiu na mansão, alegando preocupação, mas olhos traiam inveja. Você trocou a nossa vida por um bilionário hétero confuso, acusou em confronto privado. Miguel defendeu Ricardo: ele me ama de verdade. Você nunca amou, controlava. Tiago vazou mentiras à imprensa: cuidador manipulou idoso por dinheiro. Escândalo reacendeu, ações caindo mais. Ricardo duvidou momentaneamente, dor profunda. Discussão intensa: é verdade. Miguel negou, ferido. Acredito em você, disse Ricardo finalmente, mas semente plantada. Investigação: Ricardo descobriu Tiago pago por Eduardo para desestabilizar. Confrontou tio: você destruiu nossa família por preconceito. Eduardo confessou parcial, arrependido ao ver António sofrer. Clímax familiar, reunião explosiva. Sofia apoiou Ricardo, revelando própria bissexualidade escondida. Basta de segredos. Eduardo, pressionado, cedeu controle dos negócios. Tiago exposto, processado por difamação.
Imprensa virou, história de amor verdadeiro contra o ódio. Miguel e Ricardo fortaleceram-se. Viagens românticas, Douro, praias Algarve, curando feridas. António estabilizou, feliz vendo-os. Mas novo conflito, Miguel recebeu oferta de emprego em Hospital Lisboa, dilema, ficar na mansão ou independência. Discussão emocional, não quero ser dependente. Ricardo propôs parceria igual, case comigo. Dividamos tudo. Proposta surpreendeu. Em Jardim Sintra, sob estrelas, Miguel aceitou, lágrimas de alegria. Família reconciliada, casamento planejado discreto. Alta tensão final, António piorou subitamente, última crise. António de Almeida partiu serenamente, rodeado por Ricardo, Miguel e família reunida. Últimas palavras, vocês me deram paz. Amém-se livremente. Funeral em Sintra comoveu, imprensa respeitando o luto. Herança dividida justamente, Ricardo assumindo império com Miguel ao lado, agora parceiro oficial. Casamento em Quinta da Regaleira, íntimo, romântico, votos profundos prometendo superação de preconceitos. Sofia madrinha, Eduardo presente, mudado. Vida nova, mansão transformada em lar amoroso, parte aberta a causas LGBT, apoio a jovens rejeitados. Anos depois, Ricardo e Miguel adotaram criança, criando família. Viagens Portugal, Porto, Coimbra, celebrando amor. Reflexão final, do momento em que bilionário viu cuidador proteger pai frágil, nasceu amor inesperado, superando mal-entendidos, preconceitos familiares, escândalos. Triunfo de sentimentos profundos, provando que amor verdadeiro abala mansões e corações. Eles viveram felizes, prova viva de que em Portugal, amor vence.